Olá, está iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e a gente está aqui no Bar Carmel hoje para conversar com um ninja faixa preta da guitarra, Murilo Veronese. Vem com a gente! Então estamos agora aqui com Murilo Veronese, esse faixa preta das cordas da guitarra. Obrigado pela presença. Valeu pelo convite, gente. Murilo, me falaram que você não é de Curitiba. Você veio da onde? Venho de Maringá. Minha família é mineira, a família da minha mãe. Parte de pais são da divisa de São Paulo com o Paraná ali, mas cresci em Maringá. Cresceu em Maringá. Como é que começou então a música para você? O começo da música foi isso, na onde a gente mora lá, no caso meus pais agora, né? Tem um botecão na esquina, Bar do Doido, que chama. Bar do Doido. Bar do Doido, grande Bar do Doido. E lá tocava o Geraldo. O Geraldo era esses senhores do bairro, assim, toca viola bonito pra caramba, viola caipira, violão também. Uhum. E às vezes dava pra ouvir ele tocando e cantando lá da sacadinha de casa, e eu, criança, assim, de colo, pedia pro meu pai, pô, Geraldo, quero ir lá ouvir o Geraldo. Uhum. E aí eu tenho um tio também que toca 3 acordes, dó, fá, sol, e ele faz um churrasco da família todas as vezes, né? Uhum. E aí qualquer oportunidade que eu tinha, eu ficava ali pertinho de vendo, né? Uhum. Enfim, sempre esse interesse, assim. Aí com 6 anos ganhei um violão, pedi um violão de Natal, de presente. Uhum. Não tem nenhum músico na família, né? Então não tinha essa coisa de ter instrumento perto, assim, crescer. E aí quando eu ganhei esse violão, já comecei nas aulas e nunca mais parei, assim. Uhum. Foi esse o começo. Aí depois toquei na igreja, foi, acho que assim, o primeiro lugar, né, que os músicos geralmente a gente toca, assim. Sim. E, enfim, foi nessa linha. E como é que é a cena instrumental lá em Maringá? Cara, já teve alguma influência lá? Muito pouco, assim, pelo menos pelo que eu me lembro de criança, eu acho que sou da geração que começou a crescer junto com a internet, né? Então não peguei uma época que era sem internet, então tudo foi sempre nessa linha aí do tempo. E o que eu conhecia de música instrumental era de fora, assim, não tinha o costume de ver muito em Maringá. Aí depois que eu comecei a conhecer mais, fiquei sabendo que tinha músicos ali que tocavam também, né? E meu primeiro show instrumental que eu vi, primeiro show de jazz, assim, foi com 15 para 16 anos em Maringá. Eles começaram a fazer um festival ali, Maringá Jazz Festival. Sim. E aí foi o show do Thiago Espírito Santo com o Cuca Teixeira e o Bruno Cardoso. Isso foi a primeira vez que eu vi alguém tocando... Lá em cima. Primeira vez que eu vi alguém tocando instrumento daquele jeito, eu fiquei, caramba, bicho, dá pra tocar assim, né? Que legal. Aí comecei a abrir, assim, querendo aprender mais sobre, né? Uhum. Porque, não sei, a primeira vez que eu ouvi jazz, assim, foi, vou colocar esse álbum. Era o álbum do Miles Davis, o Kind of Blue lá, né? Sim. Não aguentei ouvir o álbum inteiro, bicho, dormi, assim. Não interessava muito, talvez, naquela época. Não era muito costume, né, assim, de ouvir. E achei interessante, pô, sonoridade linda, assim, mas é aquela coisa. E aí depois fiquei pensando também, né, por que eu dormi ouvindo, e também não é de todo ruim, imagino, né, a gente ouvir uma música que deixa a gente relaxado, calmo. Aí eu comecei a entender, assim, que música poderia causar isso também, não era só algo de
para deixar a gente agitado e tal. Uhum. Enfim, esse foi um dos primeiros contatos. E às vezes nem sempre o jazz é desconcertante, às vezes ele é calmante. Tá no seu lugar ali também, dá pra relaxar também. Exato. E agora você veio aqui para a capital paranaense, né? Para quem nos assiste, a gente fala aqui da capital paranaense, estamos no Bar Carmel aqui em Curitiba hoje, recebendo Murilo Veronese. Como é que você veio parar aqui na capital? Cara, queria sair de Maringá há um tempo, assim, ficava, preciso ver mais som, né? Ver mais esse tipo de som acontecendo e tocar com mais gente. E tinha muita vontade de ir pra BH, ou pra Curitiba e São Paulo, né? Mas daí São Paulo era, sei lá, a gente que vem do interior, assim, parece que sempre tá muito longe, né? São Paulo vai engolir, cidade grande. Chegando aqui eu senti a mesma coisa. E aí tava mais perto, acho que tá no mesmo estado ali, a família tava um pouco mais perto. Falei, vou tentar sair de casa a primeira vez e tal. E vim pra cá daí. Uhum. E você veio estudar música? Eu vim de transferência, fiz 3 anos de bacharel em composição na UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. E tava também sentindo falta da questão prática, assim, de tocar, e aí com o lance, a gente pegou a pandemia e tal, ficou parado um tempo. E aí nessa oportunidade de vir para Curitiba, eu pensei, por que não tentar uma transferência para chegar pelo menos na cidade por meio de uma instituição, assim, né? Sim. E até porque eu não conhecia ninguém aqui, conhecia assim, de saber quem era, por exemplo, os nomes da cidade, Glauco, Mário, né? São figuras assim que o Brasil todo de peso mesmo. Conhece, de peso mesmo. E aí, era muito distante assim ainda, né? Tá em contato com esse pessoal. E aí cheguei pro meio da instituição, aí fiquei 3 meses ali. E fui conhecendo o pessoal, fui conhecendo a galera ali. E daí começou a se inserir no meio musical, instrumental em Curitiba. Isso, indo nos bares, dando uma canja ou outra, até começar a aparecer as primeiras gigs, né? E a sua formação é qual curso? Eu não cheguei a concluir, mas a formação principal foi no bacharel em composição, na UEM. Composição. E estudos assim, de guitarra, de violão, com professores, né, por fora. Sim, que também são muito importantes na carreira de um músico. Né? E aí na pandemia eu comecei a estudar com o Renato Alves, que é um grande professor, grande guitarrista também, lá de São Paulo, tá em Marília agora. Sim. E Renato que meio que pegou pela mão, assim, falou, você vai tocar assim, as coisas funcionam assim. E esse contato, assim, foi super importante. Claro que teve a base teórica de graduação, né, de conhecimento teórico mesmo, né? E aí... Mas ter um mestre, assim, me parece que influencia a velocidade do aprendizado, ou não? Faz total diferença, assim, ter alguém te olhando, vendo você tocar, e falar, isso aí não tá legal, ajustando. Ou essa ideia não fez tanto sentido. Eu lembro que a primeira aula que eu fiz com o Renato, toquei, ele falou, bicho, isso aí, não entendi nada que você tocou. Fiquei, verdade, nem eu, né? E aí as coisas começaram a andar, assim, foi fazendo mais sentido pra mim, né? Certo. E hoje você é professor também, né? Dou aula. Dá aula também. De guitarra. De guitarra, de teoria. Teoria, percepção. Né? Sim. E quais são a faixa etária que você trabalha? Cara, eu já trabalhei com crianças, inclusive nessa escola que eu fiz aula lá em Maringá por um grande tempo, assim. Aí foi o primeiro lugar que eu trabalhei dando aula. E aí ali eu trabalhei bastante com crianças e adolescentes, assim. E depois comecei a trabalhar com essa faixa etária adulta, assim, e sempre até então no nível iniciante intermediário. E hoje estou dando aula para todo mundo que estiver interessado. Desde do básico até o avançado. Entendo. Tá rolando. E como é que o pessoal te acha para ter aula? Cara, no Instagram, acho que hoje em dia é uma das grandes ferramentas, né, nosso currículo de sair entregando, né? Mas você só dá aula presencial? Dou aula presencial e dou aula online também. Dá aula online? Dou aula online também. E aí, divulgando vídeos, essa coisa assim, né? Entendi. Perfeito. E queria que você citasse para nós, então, alguns trabalhos que você tem feito. O que você tem desenvolvido aqui na capital?
Cara, eu tenho tocado bastante com um grande nome daí também da cidade, que tá sempre circulando, é o Pedro Afaro, um baixista. Ah, sim, o Pedro, que Legal. espero que venha em breve aqui. Pois é, o Pedrão. E foi um dos primeiros que me chamou pra gig, pra trampo, assim, na cidade, né? Uhum. E trabalho também com a Cauana, que é uma cantora Sim. daqui da cidade, que chegou recente, também veio de Maringá. Ela não é de Maringá, mas também veio de lá. Conhecia ela? Conheci, assim. De lá? A gente trabalhava junto lá. Uhum. Daí tocou um projeto autoral dela, que fiz os arranjos e tal. Ela conseguiu gravar agora, recentemente, o álbum. Autoral é importante. Importante. Né? E o último foi com o Glauco também. Foi um trio que a gente fez no festival lá em Maringá, que inclusive foi o festival seguinte desse show que eu assisti pela primeira vez. Olha só, e aí, que legal. Sempre que pode, né? Não é todo ano que rolam as verbas ali. Quantos anos depois? Ah, cara, eu tô com 24, eu tinha 16. Olha só. Né, dá 8, né? Dá 8 já. Depois de 8 anos, voltei nesse mesmo festival, né? Que foi o primeiro que eu assisti, assim. Perfeito. E com o Glauco, que era também uma figura que eu já, admirava pra caramba, assim. Super músico, e né? com um line também de músicos incríveis. Tinha o Cuca, tinha o Edu Ribeiro no line, assim. Perfeito. Showzão. E a gente falava sobre as suas influências. Queria que você citasse mais as suas influências do jazz, enfim, dá para você chegar na música instrumental. Hoje eu tenho escutado bastante jazz, né, e não era uma prática tão comum, então eu cresci assim com a família bem de interior, ouvindo sertanejo raiz, assim, aquela coisa, moda de viola, Tião Carreiro, Tonico Tinoco. Sim. E acho que isso tudo fica na cabeça, né, também, na hora de... Depois isso faz parte da nossa cultura, né? Isso é importante. E aí minha mãe também gostando muito de samba, música mineira, ouvindo Milton Nascimento, Clube da Esquina, assim, uma coisa que acho que fez bastante parte, assim. E depois acho que eu abri esse campo para ouvir. Aí comecei a sacar que era o som do Coltrane, do Miles, né? E Keith Jarrett é um cara que eu ouço bastante, pianista, Ahmad Jamal também, Joe Henderson. E eu acho que essa galera que tem uma visão na improvisação do jazz que é uma coisa livre, assim, né? Não é tanto aquelas as frases mais sólidas, mais prontas, e o que também tem super seu valor, mas são riscos, né? Parece que você ouve, a galera tá se arriscando o tempo todo, o Hermeto e... a lista é grande, assim, né? É grande mesmo. Mas tudo isso influencia. E um cara que também me influencia bastante, que eu vejo que é o JP, o sax que toca com o Hermeto hoje em dia, mas também tem um trabalho autoral lindo, assim. E eu vejo que ele consegue trazer, pelo que eu já ouvi dele falando, das influências também, que tem muito dessa coisa do sertanejo, né? Você ouve as músicas dele instrumental e tem ali aquela coisa do sertanejo presente. Tem jazz, tem samba, tem forró, tem tudo, né? O que é a grande sacada, talvez, do jazz brasileiro, né? Exato. Você fazer esse amálgama de coisa boa, né? A gente poder trafegar. Exato. No que, lógico, a gente não consegue trafegar em qualquer linguagem, né? Mas a gente consegue trazer esses elementos que fazem o nosso jazz e que lá fora o pessoal identifica com mais... com bastante valor, né? Exatamente. Talvez a gente nunca vá tocar jazz igual o norte-americano toca, né? Mas nem deveria, talvez. Talvez não, né? Mas eu acho que a gente tem que tocar o nosso jazz, né? Exato, nossa música com propriedade. E por que, Murilo, a música instrumental? Eu acho que quando eu assisti, né, essa primeira gig do Thiago com o Cuca e o Bruno, eu fiquei, assim, de cabeça fervendo. Eu queria voltar para casa e encostar no instrumento e ver o que dava para acontecer, assim. Sim. E justamente por ver que foi uma coisa total... Não que aconteceu tudo na hora, né? Tem uns temas, né? Tem o jeito que a gente faz, assim, de tocar, mas os improvisos, essa coisa da liberdade de se expressar no instrumento, assim, eu acho que é um atrativo para todo mundo que quer tocar, né? Sim. Que quer ouvir e saber mais dessa música, mas acho que
que me levou a querer Sim. tocar isso foi, pô, como que eu posso me expressar? Aquela sonoridade te interessou. Mas a minha curiosidade você é uma adolescente, né? 15, 16, já se interessar por um som assim, que no meu sentir tem uma complexidade, assim, não? Tem super. Como é que você vê, você adolescente já se interessando por essa linguagem? Eu acho que tem essa coisa de sensibilidade da música, assim, também, que a gente... Eu lembro da primeira música que eu chorei ouvindo, assim, tinha uns 3, 4 anos. Olha não lembro só. exatamente, né, mas tinha ali, né, essa faixa, foi tocando em frente do Almir Sater. Foi quando meu pai comprou o primeiro computador lá em casa, era aqueles caixão, assim, tinha 2 caixinhas de som e sempre rolava essa música. E aí teve um dia que eu tava ouvindo ali e comecei a chorar, assim, do nada. Eu não entendi o que tava acontecendo, se era de alegria, de tristeza. Não conseguia pensar, né, o que era. Assim. Mas tava chorando, assim. E eles entenderam que era por causa da música também. Sim. E aí eu acho que nesse show eu senti algo muito parecido, assim. De, essa sensação de poder se emocionar, né, com a música, com a tentativa, com um erro, com um acerto Sim. E seguir em frente, assim. Eu acho que a vida é meio que assim, né? Claro. Fui vendo, tô vendo, tem muito pra aprender ainda, mas... Todos temos, né? E dessas coisas que te influenciam, o que você podia tocar pra nós? Cara, acho que um Trem Azul, né? Da Clube da Esquina, Milton. Seria sensacional. Vamos ver assim. Olha só que música sensacional aqui se não me engano, do Lô Borges, né? Se eu errei aí, desconta. Estamos conversando com Murilo Veronesi, esse faixa preta aqui da guitarra, das cordas, professor. E eu queria saber de você, Murilo, os planos aí pra frente, futuro, o que você planeja? Cara, pra mim, acho que essa coisa da didática é legal, gosto muito, né? A gente aprende muito passando conhecimento, então quero focar nas aulas também, enfim. E tocar, acho que tocar com quem eu puder, assim, né? Sempre que puder também tá viajando, conhecendo algum lugar novo e aos pouquinhos ir concebendo as ideias de músicas autorais também, alguns temas que eu gosto de fazer, às vezes como parte de estudo até, e registrar de alguma forma, né, com os músicos que eu gosto de tocar, que eu admiro, mas acho que é uma construção, né, isso, de gravar as próprias músicas. Você já tem alguma coisa registrada, algum álbum, alguma coisa ou não? Minha, especificamente, não. Eu tenho essa gravação do álbum com a Cauana, que eu fiz os arranjos e a gente conseguiu um estúdio de uns amigos lá em Maringá e a gente registrou, né? Mas minha mesmo, assim, instrumental, ainda não. Espero que em breve, mas... Perfeito. E como é que você vê a cena musical, instrumental aqui no Paraná? Cara, eu, assim, tendo vindo poucas vezes a Curitiba antes de me mudar, né, eu senti que é uma cidade que funciona super bem em relação
a criar músicos bons, assim, né? Tem muito músico bom que sai daqui, que já morou aqui, que já passou por aqui. Não só Curitiba, né? Mas o Paraná inteiro, assim. Londrina, Cascavel, enfim, acho que grandes... Maringá mesmo, né? Maringá sai muita gente boa de lá também. Sim. E eu acho que é uma cidade que... Uma cidade não, né? Um estado que exporta muito músico bom, mais do que recebe, assim, e tem esse movimento. Parece que a galera tá... Mais sai do que volta. Mais sai do que volta, né? É um problema. É um problema, seria legal ficar, né, também. É, né? Não, ter um estado como referência, assim. Igual a gente tem, às vezes, Minas Gerais, São Paulo, né? Rio. São estados que a coisa... Mas aí é isso também, né? Tô falando da minha vivência, mas só conheço músico bom daqui, bicho. Que bom, muito né? legal, assim. Isso é interessantíssimo. E eu queria aproveitar a tua presença para ver se a gente escuta mais uma canção, uma execução sua, da sua escolha, não é? Nossa. Deixa eu ver o que eu posso tocar aqui. Música sensacional. Então, estamos aqui com o Murilo Veronese. Que música é essa? Conta pra nós. Essa é Look to the Sky, do Tom Jobim. É uma música que eu adoro. Sempre que posso tocá-la, assim, nas gigs aí. Toquei a voltinha final dela ali só, porque ela tem duas partes. Tem mais coisas pra... Muito boa, muito boa. Mas é isso. E estamos aqui no bar Carmel, em Curitiba. Infelizmente estamos acabando essa conversa muito boa com o Murilo. E onde que o pessoal te encontra, Murilo? Cara, no Instagram, Instagram tá lá como Murilo Veronese, e ali eu tenho os links também que direcionam para o WhatsApp, pra gente trocar uma ideia também, mais particular, né? Sim. De som, de aulas, tô sempre à disposição, assim. Legal. E é isso. Então, infelizmente, a gente está finalizando e, como todo programa, a nossa praxe é entregar, então, a medalha ninja aqui pro nosso ninja de hoje. Obrigado, Murilo, pela presença. Obrigado eu, gente, do convite. Mó honra mesmo estar aqui. A honra é nossa, nossa. Posso abrir? Claro, deve abrir, só tomando cuidado aí que essa estrela é coisa de ninja perigosa. Mesmo, hein? Nosso ninja de hoje, Murilo Veronese. Massa, maravilha. Então, a foto final e obrigado, até a semana que vem.